Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma atualização que acabou de sair tanto para o robô DT Pro quanto para o robô DT Balancê, tá? Então vamos direto aqui para o MetaTrader. Eu quero explicar aqui essas atualizações para quem já tem, para quem já adquiriu a licença desses robôs. Hoje mesmo já foi enviado aí para o e-mail de vocês, o e-mail cadastrado aqui nas compras que vocês fizeram, para que vocês possam fazer o download, tá, dessa atualização o mais rápido possível, que eu acho que é um benefício bacana. Então vamos lá. Primeiro eu quero mostrar aqui o DT Pro. Tá? Então o DT Pro, vocês vão reparar quando vocês fizerem o download que já vai estar na versão 2.0. E por que essa decisão de mudar de versão? Né? Por que ir para a versão 2.0? Justamente porque as alterações que eu vou apresentar aqui para vocês, elas modificaram, inclusive, como que a gente interpreta esses parâmetros aqui da tela, né, de input, os parâmetros de entrada do robô. Então, deixa eu apresentar primeiro aqui a primeira alteração do DT Pro. Lá embaixo, quando a gente navega nos parâmetros, dentro dessa seção aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, dentro desta seção de configurações adicionais, tá? Vocês vão agora encontrar isso aqui, ó, enviar somente ordens a mercado. E aí vocês vão conseguir aqui colocar verdadeiro ou falso, ativar ou não ativar essa funcionalidade. O que é isso? O que isso vai impactar a nossa vida? Então, muitos de vocês já haviam solicitando, eu queria só enviar ordens a mercado, etc. e tal. Então, agora essa funcionalidade existe. A partir da versão 2.0, essa funcionalidade no DT Pro está aqui. Se você colocar true, você só vai enviar ordens a mercado. O que significa isso? Que o robô ele vai calcular o valor de entrada das estratégias que você estiver utilizando. O Joe Biden, Chicotado, Gasparini, vai esperar o preço do mercado chegar no valor exato da entrada. Obviamente, cada estratégia vai ter a sua entrada, mas vamos supor que chegou no valor exato. Quando chegar no valor exato, se passar por todos os outros filtros do robô, obviamente, o robô vai enviar a ordem a mercado para que você compre. Justamente, lembra que esses robôs, essas estratégias, fazem compras. Então ele não vai mais colocar uma ordem pendente, como ele fazia antigamente, colocar um buy limit. Ele vai colocar um buy a mercado. E aí ele vai enviar e vai raspar o book ali para a gente. E aí vocês vão reparar que existe esse outro campo aqui também, ó, que é o tipo de ordem que você está enviando. Tá? Normalmente, quando você envia ordens a mercado, este campo, por isso que agora esse campo ele está aberto para que o usuário também possa configurar. É um pouco técnico o campo de baixo? É. Mas dependendo da corretora que você tiver, ou dependendo da estratégia que você quiser usar com essa ordem a mercado, você vai precisar modificar, que é o feeling return, né? É o famoso como que é o feeling dessa ordem. Então, vamos pegar aqui dois exemplos clássicos, tá? Que normalmente as pessoas usam. O que é o feeling FOC? O que é FOC? É o feel or kill. Em inglês, significa o seguinte: se você tiver com o tipo FOC aqui, significa que você vai enviar lá, sei lá, 1000 lotes daquela ação para o mercado. Essa ordem, ou ela vai ser aceita na sua totalidade, na sua integralidade, ou ela vai ser cancelada na hora. Por isso que é kill. Ou é fill ou kill. Tá? Eu já fiz alguns testes aqui na corretora que eu estou e realmente isso funciona bacana. Se você não tiver no book, naquele exato momento que você enviar a ordem, a quantidade exata, o robô, maneira de dizer, né? Ele vai, robô versus corretor, essa integração vai rejeitar a sua ordem. Então, cuidado se você estiver utilizando o tipo FOC, principalmente para ações, que normalmente você não vai ter toda aquela quantidade no book. Tá? Então, o que normalmente a gente usa
o tipo Filling Return, que é o que é isso? Você envia aquela quantidade, no nosso exemplo, 1000 para o book, tá? A mercado, e ele vai conseguir, digamos assim, não vai cancelar aquela ordem, ele vai, mesmo se não tiver tudo aquilo no book, ele vai agredindo o mercado para conseguir aquela quantidade. Tá? E aí ele não rejeita a sua ordem, caso não tenha aquela quantidade no book. Principalmente quando vocês estiverem trabalhando com papéis menos líquidos. Então, o que eu sempre costumo deixar? Tá? Recomendação, trabalhem com return aqui, principalmente quando vocês estiverem trabalhando com ações. Tá? Então, esses dois campos aqui, ó, quadradinho neles, eles têm uma certa... Eles trabalham juntos, tá? Esses dois parâmetros. Então, se você quiser ativar ordens a mercado, é só colocar true no enviar ordens a mercado. E se eu não colocar true, Igor, o que vai acontecer? Se você não colocar, o robô vai continuar fazendo o que ele sempre fez até hoje. Né? O que é? Ele coloca uma ordem limite. Então, quando o preço estiver chegando próximo, no caso de uma ordem limite, ele fica ali monitorando. O preço está chegando muito próximo do valor da estratégia, ele já coloca uma ordem pendurada limite no book. Ele espera o preço chegar e fica monitorando essa ordem. Se o preço chegar no limite, ele é executado. Tá? Se ele não chegar no limite e se afastar, essa ordem pendente também tem uma lógica no robô, como já tinha, ela é cancelada, ela é eliminada e segue a vida e vai para outros ativos, verificar se tem outras coisas aí para fazer. Tá bom? Então ele continua com o funcionamento normal. E por que, Igor, essa ordem a mercado? O que eu tenho a ganhar com isso? O que a gente observou, tá? Não necessariamente nessas estratégias, mas principalmente quando a gente fez trades ali no balancê, o que a gente quer? A gente quer evitar exposição aos HFTs das grandes instituições. O que é isso? São robôs que ficam ali varrendo ordens que estão penduradas no book para ir fazendo a liquidez dessas grandes instituições. Então vamos supor que essa grande instituição ela esteja precisando comprar muitos ativos, muito daquele ativo, ou vender muito daquele ativo. Então ela, às vezes ela tem uma flexibilidade de fingir que ela está vendendo aquele ativo, mesmo se ela quiser comprar, para pegar preços melhores, raspar o book, como a gente fala, e limpando aquelas ordens que estão todas penduradas para depois comprar e deixar o preço subir realmente. Ou a mesma coisa pode acontecer quando ela está precisando vender, né, aquele ativo. Então, ela, às vezes, ela pode fazer algumas compras para eliminando o book para depois fazer mais vendas a preços ainda melhores para essa instituição. Por isso que é um HFT. Ele é uma estratégia, né, um robô que fica ali só monitorando onde essas ordens estão. E normalmente são ordens até de pessoas físicas, como nós traders, que estão ali expostas no book. Então, o que a gente quer? A gente não quer ficar mostrando a nossa estratégia. Imagine que você está jogando cartas, você está jogando pôquer. Você não vai ficar jogando com a mão aberta, mostrando a sua carta ali. Olha, está aqui minha carta, ó, está aqui. Não, você não quer isso. Então você quer esconder. Então na hora que o preço chegar no seu ponto, pum, entra mercado. E quando você entra mercado, no MetaTrader, toda a estratégia e todo o robô que a gente fez até o momento, o Take Profit e o Stop Loss, eles não ficam no book. Tá? É como se fossem triggers, é como se fosse aquele tipo de ordem start. O preço tem que chegar naquele valor, então o MetaTrader sabe o valor, a sua corretora sabe aquele valor, mas aquilo é como se fosse um trigger. Na hora que o mercado chega naquele valor, ela manda uma execução para a bolsa, então não está exposto aquilo direto para a bolsa, está exposto para a sua corretora. A gente tem que entender também se a corretora não está jogando contra você, né? Quando você ativa os RLPs da vida e etc. Mas aí é uma outra discussão. Não vou entrar nem nesse mérito. Eu quero entrar no mérito nesse vídeo de trabalhar com ordens a mercado, você está tentando ser o mais discreto possível e esconder o que você vai fazer no mercado. Toda vez que você pendura ordens no mercado, o mercado sabe qual é a sua próxima jogada. Ah, eu quero comprar aqui, eu quero vender ali, se o preço chegar ali eu vou dar um start, um stop, então o mercado sabe o que você vai estar fazendo. Então o grande objetivo aqui é, como nós estamos numa comunidade e tem muitas pessoas executando a mesma estratégia, o mercado está vendo, olha, tem 100 mil aqui
né, 10 mil vezes não sei quantas pessoas, 100 mil aqui, tudo penduradinho no mesmo preço. O mercado vai lá, raspa e continua fazendo o que ele precisa fazer. Então a gente quer passar o mais discreto possível. Então nossa recomendação é que, se for possível, você também trabalhe com ordens a mercado. Ah, mas pode ter um preço um pouco diferente? Pode. Que a ordem a mercado ela vai agredir o book, ela vai, talvez no exemplo, não vai comprar 30,02, vai dar 30,0304, porque você vai estar, não necessariamente, não é que nem o limite, que você vai comprar exatamente naquele valor. Então você vai reparar que o seu preço médio ele pode variar um pouquinho, mas trabalhando com ações, com papéis que têm uma liquidez boa, isso vai ser totalmente diluído tranquilamente ao longo do tempo. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Esse tipo de enviar ordens a mercado, toda essa explicação que eu dei aqui, também é válida para o balancê. Igualzinho. Principalmente no balancê, qual que é a diferença? O balancê também pode fazer vendas. E aí a grande motivação do balancê é justamente que no balancê algumas corretoras nem estavam deixando, permitindo a gente fazer uma venda descoberto do tipo Start Stop. Mas ela permitia fazer uma venda do tipo a mercado. Então a gente teve que sim alterar o robô, fazer justamente essa mesma lógica, para permitir. Chegou no valor da estratégia do balancê, chegou, saiu vendendo a mercado. Tá? Então, essa é a primeira novidade da versão 2.0 do DT Pro. Então vamos lá. O que mais que temos aqui? Segunda novidade do DT Pro e do balancê. Estou explicando aqui no DT Pro, mas também é válido para o balancê. Se refere a esta seção aqui, ó, Trailing Stop. Foi um assunto muito discutido, alguns gostam, alguns não gostam. Eu não vou entrar no mérito se é bacana ou não é bacana, mas eu sei que há uma funcionalidade interessante. Então o que a gente tinha antes no robô? Qual que era o conceito do Trailing Stop? Eu preciso de um gatilho para o Trailing Stop. O gatilho sempre é um gatilho financeiro. Atingiu tal valor, começa a monitorar o trailing. Se não atingir, não vai ter monitoração do trailing. Tá bom? Então, o que a gente mudou aqui? A gente não vai fazer trailing stop ativo por ativo, papel por papel, por dois motivos. Não é esse o nosso objetivo, a gente tem que monitorar o quanto que aquela carteira, aquele portfólio, aquele número de caixas do dia está ganhando ou perdendo, e não uma caixa individual. Porque às vezes uma caixa está perdendo muito, outra está ganhando muito, mas você quer que o conjunto inteiro seja um conjunto bom no dia. E você quer proteger aquele seu ganho diário. Então, se uma caixa está ganhando muito, outra está perdendo muito, talvez você tenha que deixar as duas andarem bastante para você atingir o seu objetivo. E não fechar rapidamente a caixa que está ganhando. Ou fechar, né? E aí você deixa em exposição só a caixa que está perdendo, vai ser muito ruim para você. Lembra que o trailing é para o bem. Você tem que proteger o seu patrimônio. E outro, tem uma questão técnica. Que imagine você ter que ficar varrendo, você abriu 20 caixas com robô, 10 caixas com robô. Você ficar varrendo 10 caixas realmente traz uma complexidade de algoritmo aqui muito grande. E a chance de dar um erro, de se perder, porque o robô por si só, em condições normais de temperatura e pressão, ok. Mas a gente sabe que vai ter desconexão com corretora. O pessoal está rodando isso aqui sem VPS, que eu sei. Né? Então está caindo toda hora. O pessoal fecha o MetaTrader no meio do negócio. Então tem que ter lógica para tudo. Então a complexidade disso aqui fica muito grande. Então por esses dois motivos, o que a gente faz com o Trailing Stop? Agora a gente faz uma coisa bacana que vocês pediram. Vamos fazer um Trailing Stop aqui, ó, baseado no mínimo para eu começar a ter um Trailing Stop e num valor X por caixa. Então imagina a seguinte situação. Começou o seu dia lá no DT Pro, você está rodando, por exemplo, chicotada no DT Pro, junto com o Joe Biden, junto com o Gasparini. Começou o dia, não começa tudo de uma vez, vocês concordam comigo? Ah, pegou uma caixinha lá. Pegou uma caixa lá no chicotada, beleza. Então, do jeito que está aqui, o que significa isso? Significa que a gente quer ganhar, a gente quer começar o Trailing Stop com R$500 no mínimo ou
R$ 50 por caixa que o robô conseguir abrir. E olha que diferença é essa. Não é por caixa que eu quero que o robô abra. É por caixa que ele realmente abriu até aquele momento. Então começou o seu dia. Opa, pegou uma caixa, pegou uma posição. Legal. Pegou uma posição lá. Você pode estar perdendo, pode estar ganhando. Vamos supor, opa, chegou em R$ 50 positivos. Aí ele vai olhar aqui, legal, eu estou com uma caixa, vezes 50, então essa condição está satisfeita. Mas eu vou começar o training? Não. Porque eu quero ou 50 por caixa ou R$ 500. Eu ainda tenho R$ 500? Não, não tenho, então vou ter que esperar. E por que eu fiz isso? Por que eu tenho um mínimo absoluto? Porque senão o robô ia pegar uma primeira caixa, vamos supor às 10h05 da manhã, ia pegar lá os seus R$ 50 e já ia desligar às 10h06 da manhã, porque aquela caixa ia pegar 50, ia voltar lá para 30, para 20 e pum, fechou. Porque a gente está ativando o trailing stop com 75% do valor. Lembra disso, que continua igual à estratégia anterior. Então eu também quero ter um mínimo. Mas vamos supor que você abriu nesse robô, sei lá, 10 caixas. O robô já conseguiu abrir 10 caixas. Do jeito que está parametrizado aqui. 10 caixas, se cada uma contribui com 50, eu já tenho os meus R$ 500. E aí eu já começo o meu trailing stop. Mas se eu tiver 20 caixas, então eu não vou começar, né? 20 caixas vezes 50, eu tenho que ter esse valor para começar o meu trailing. Então é uma maneira da gente conseguir lidar com isso. Tá? Ter um mínimo absoluto para começar e ter um mínimo por caixa ativa naquele momento. Quanto mais caixa você consegue abrir, você tem que ver lá a sua estratégia. Aí eu botei no máximo aqui na minha estratégia 10 caixas. Então 10 caixas vezes 50 eu vou atingir no máximo 500. Então os dois parâmetros estão equilibrados. Se você for lá num balancê da vida, que você tem a possibilidade de abrir 40 caixas no dia, vamos supor. Aqueles dias que chove ação de balanço. 40 caixas, se você cada uma contribuir com 50, então quanto mais caixa você tiver ativa, maior vai ser o valor financeiro para você ativar o seu trailing. Concordam comigo? Mesmo que tivesse aquele 500 fixo lá. Tá? Porque é justamente isso que a gente quer. A gente quer que a contribuição de cada caixa seja relevante ou tenha um mínimo para você realmente já não ser, entre aspas, violinado logo naquele começo do dia e já parar o seu robô. Então entendam isso. Tá? Tem que ser satisfeitas essas condições para quem entra no trailing. Então isso vai atender o requisito daquele usuário que me pediu, Igor, faz então um trailing no valor por caixa. Está aqui, é esse campo aqui, por caixa posicionada, por caixa que realmente você conseguiu atingir no dia. Não é por caixa que você deseja, por caixa que está na sua estratégia. Tá? Então, isso é legal. Testem essa funcionalidade desse novo trailing. Então, antes de vocês colocarem esse robô versão 2.0, tanto do DT Pro quanto do Balancê ativo, por isso que eu mudei a versão, não é mais 1 ponto alguma coisa, 2.0. Se você simplesmente pegar e colar o robô e ativar o trailing, os resultados vão ser diferentes, porque agora a gente tem um conceito diferente, tá? E essa questão aí. Então façam um estudo também de vocês, se surgirem dúvidas, me chamem, tá lá no meu canal, no Telegram, a gente troca uma ideia, ou mesmo lá na comunidade do Trader Objetivo, para discutir um pouco mais esse assunto. Então aqui tem um pouco mais de flexibilidade para você que quer fazer uso e não quer ficar toda hora entrando, né, num trailing a qualquer momento. Aí só tiver uma caixa no dia, só tiver 2 no dia, então aqui você vai ter um pouco mais de flexibilidade para trabalhar com isso. Beleza? Então foram essas duas grandes alterações, trailing stop e a questão de entrar a mercado. O balancê é a mesma coisa, ele já entrava a mercado, então o que alterou no balancê foi a questão do trailing stop. Verifiquem as caixas postais de vocês, vocês já vão estar recebendo essa versão 2.0 hoje mesmo, hoje é dia 13/8, tá? Então verifiquem aí, façam, baixem essas versões,
Quem tiver com a funcionalidade ativa, faz um testezinho antes e bons trades para todos.